Seja muito bem-vindo aos estúdios Mídia Digital. Eu sou Flávio Menezes e você está nos bastidores da existência. Solta a vinheta. Ho! Eu amo isso. O ser humano é bom ou é mau por natureza? O que você acha? Será que aquele pensamento que nos ensina que o ser humano é bom e é a sociedade que o corrompe está correto? Já deixa o seu like, já se inscreva no nosso canal, porque hoje você vai descobrir que mentiram para você. Muitas pessoas acreditam que o ser humano ele nasce bom e é o meio no qual ele vive que pode torná-lo uma pessoa ruim. Outros, por sua vez, pensam que o ser humano nasce como uma folha em branco e é a sua história que vai determinar que tipo de pessoa ele se tornará quando crescer. Ou seja, dependendo das suas experiências, ele pode virar uma pessoa boa ou se tornar uma pessoa má. Existem também aqueles que acreditam que o ser humano possui tanto uma natureza boa como uma natureza ruim dentro de si. E o lado que vai predominar no ser humano é aquele que ele alimentar mais. Mas o que será que a Bíblia diz sobre esse assunto? Bom, a resposta curta e grossa da Bíblia é que o homem ele nasce mal. Como assim, Flávio? Você está me dizendo que eu sou uma pessoa ruim? Calma, meu jovem padawan, porque nesse vídeo você descobrirá que embora você não seja uma Macaulay Culkin, você também é um anjo malvado. Você pensou mesmo que eu ia pular? Você não me conhece nadinha, mãe. Quando falamos que o ser humano ele é mau por natureza, muitas pessoas imediatamente reagem da seguinte forma: mas Flávio, qual é o sentido disso? Por que Deus nos criou com uma natureza ruim? Só que o que essas pessoas não percebem é que a história do homem dentro da Bíblia ela é dividida em antes e depois do Jardim do Éden. Dentro do Jardim do Éden, Deus cria o ser humano de forma perfeita. Não existia nada no ser humano que pudesse levá-lo a desejar e a querer o mal. Só que quando Adão ele come daquela árvore proibida, come daquele fruto que ele não poderia comer, a consequência dessa decisão é que o ser humano ele passa a ter uma natureza imperfeita. Entenda bem, a imperfeição ela entra no mundo como um todo, mas dentro do ser humano a consequência disso é que nós passamos a ter uma inclinação natural para o mal, e isso vem desde o nascimento. Então, resumindo, Deus nos criou bom, quando Adão come daquele fruto, ele se torna imperfeito. Entendemos isso? A Bíblia explica essa mudança que aconteceu dentro do ser humano de uma maneira bem interessante. Isso está escrito lá no livro de Salmos, capítulo 53 e versículo 3. Ela diz assim: todos eles se desviaram, juntos se corromperam. As palavras todos e juntos usada nesse texto se refere à humanidade como um todo. E o termo corromper-se traz a ideia de algo que azedou. Entenda bem, a Bíblia ilustra o que aconteceu com o ser humano de uma maneira bem curiosa. Ela se utiliza de uma analogia fazendo a seguinte comparação. Imagina um prato de comida que foi criado da melhor forma possível pelo mais experiente cozinheiro. Uma comida deliciosa, totalmente apetitosa, mas que com o tempo aquele prato azeda. Simplesmente assim, ele se corrompe, ele azeda. De igual modo, quando Deus criou o ser humano, ele o fez de forma perfeita. A natureza do homem era perfeita. Mas por causa do seu livre-arbítrio, a fazer uma escolha errada, ele passa a adquirir uma natureza imperfeita, ou seja, ele se corrompe. Tá? Essa natureza imperfeita nós chamamos na teologia de natureza pecaminosa, que nada mais é, a grosso modo, que é a inclinação natural do homem para fazer o mal. O próprio Jesus vai defender a ideia que o ser humano é mau.
Isso está escrito lá no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 20 ao 23. E a Bíblia diz assim: E disse Jesus: O que sai do homem é o que contamina, pois do interior do coração dos homens saem os maus desígnios, os adultérios, as prostituições, os homicídios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmias, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Percebeu? Jesus disse que a fonte da maldade não está fora do ser humano. Jesus ele coloca a origem do mal dentro do próprio coração do homem. É do nosso coração que o mal flui. Sabe, não é difícil entender isso. Você já percebeu o esforço que é para a gente fazer o bem? Existe todo um trabalho, de conscientização, de motivação, para nos incentivar a fazer as coisas que são certas. Mas para fazer o mal, cara, isso é natural. Ninguém precisa nos ensinar. A gente nasce sabendo. É interessante para quem tem filhos aí, ou está familiarizado com um ambiente cheio de crianças, a primeira palavra, basicamente, que as crianças aprendem a falar é não. Por quê? Porque a gente está todo o tempo atrás das crianças dizendo: não faça isso, não faça aquilo, não mexa aí. Sabe, nós não precisamos ensinar uma criança a fazer o que é errado. Todo o nosso esforço é para ensinar ela a fazer o que é certo. Porque o errado parece que ela nasce sabendo. Só para esclarecer, quando falamos que o ser humano é mau, nós estamos nos referindo à natureza. Isso significa que o homem ele tem uma inclinação natural para o mal. Tá? Tem um ditado que expressa bem isso. Ele vai dizer assim: tudo que é bom ou é ilegal, ou é imoral, ou engorda. Então isso demonstra como que o caminho errado sempre será uma tentação para o ser humano. E qual é a razão disso ser assim? A sua inclinação para fazer as coisas erradas. É como um carro que está desalinhado. Por mais que você tente manter ele andando na linha reta, ele sempre vai puxar ou para a direita ou para a esquerda. Assim é o ser humano. Agora que você tem a visão do todo do argumento, eu quero evitar 3 conclusões erradas que é possível tirar disso tudo que eu falei. Primeiro, que não é possível fazer o bem. Uma pessoa má pode fazer o bem? Pode, porque a Bíblia está apenas invertendo a lógica que existe no pensamento popular. O que as pessoas acreditam? Elas acreditam que são pessoas boas e que circunstancialmente elas fazem o errado. A Bíblia inverte isso, falando que o ser humano ele é mau e circunstancialmente ele faz aquilo que é certo. E fazer o que é certo sempre será uma ação muito difícil, algo que exige um esforço da nossa parte. Segundo, não estou falando que as pessoas não podem ter caráter. A Bíblia pode afirmar que o ser humano é mau e a pessoa ao mesmo tempo ter caráter? Pode. Porque o que é o caráter? Caráter é você escolher fazer o que é certo, mesmo tendo vontade de fazer o que é errado. Então, partindo do princípio que o caminho errado sempre vai ser uma tentação, você tem caráter quando você diz não em várias situações para o mal. Terceiro, não estou falando que pessoas de outras religiões são pessoas ruins. Tá? Quando a Bíblia diz que o ser humano é mau, ela fala que todos, sem exceção, independentemente da sua religião, sejam cristãos, evangélicos ou pessoas de outras profissões de fé, todos são maus. O livro de Apocalipse, ele termina nos mostrando que Deus ele nos dará novos céus e uma nova terra. O ensinamento da Bíblia sobre a natureza do homem nos esclarece que um novo céu e uma nova terra não é suficiente para resolver o problema da maldade no mundo. É preciso também que Deus dê a esse novo céu e essa nova terra um novo ser humano. Então a promessa de salvação da Bíblia envolve também a transformação da nossa natureza. Se você colocar esse homem que existe agora
em um novo lugar, as coisas vão desandar novamente, porque o mal não está no lado externo do homem, não está fora do ser humano, ele está dentro. E aonde nós formos, nós iremos levar essa maldade com a gente. Então nós vamos azedar qualquer mundo, qualquer lugar onde nós estivermos. Por essa razão, quando a Bíblia fala da salvação, ela também nos promete a transformação da nossa natureza. Isso está escrito lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, nos versículos 51 ao 53. E a Bíblia diz assim: Eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Eu sei que esse parece um texto difícil se é a primeira vez que você está ouvindo ele. Mas em linhas gerais, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: aqueles que esperam a segunda volta de Jesus, no ato da sua vinda, além de receberem a imortalidade, eles também terão a sua natureza mudada, quando a Bíblia diz que aquilo que se corrompeu será revestido de incorruptibilidade, ou seja, nós seremos transformados. Não teremos mais em nós essa inclinação natural para o mal. É por essa razão que conseguiremos deixar o paraíso continuar sendo o paraíso. É por esse motivo que, apesar da Bíblia ensinar que o homem é mau por natureza, isso não é uma coisa ruim, porque é justamente nesse tapa da cara que nós recebemos da Bíblia que reside a fonte da nossa esperança. Teremos um mundo melhor, porque um dia seremos pessoas melhores. Se você gostou desse vídeo, já se inscreva em nosso canal, nos ajude a chegar no número de 10 mil inscritos. Se você é essa pessoa que gosta de pensar fora da caixa, já deixa o seu like, porque isso nos ajuda muito no engajamento. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no grupo da família, nos dê essa força, nos ajude a levar esse conteúdo mais longe. Nos siga na nossa página no Instagram também. Quero agradecer de coração a você que nos acompanhou até o final do vídeo. Muito obrigado mesmo, um abração e até a próxima.